Imagine por um instante que você está flutuando no espaço profundo. De repente, você percebe algo estranho à sua frente. Não é uma estrela brilhante, não é um planeta colorido. É nada. Um vazio absoluto. Mas esse vazio está puxando você com uma força inimaginável. Estrelas ao redor começam a se distorcer, a luz se curva de maneiras impossíveis, e você percebe, está cara a cara com o objeto mais assustador e fascinante do universo. Isso é um buraco negro. Uma criatura cósmica tão poderosa que nem mesmo a luz, a coisa mais rápida que existe, consegue escapar dela. É como se o universo tivesse rasgado um pedaço de si mesmo e criado um portal para o nada absoluto. Hoje, vamos mergulhar nesse abismo cósmico e entender como funcionam esses monstros que devoram luz. Então, o que exatamente é um buraco negro? A resposta mais simples: é uma região do espaço onde a gravidade é tão absurdamente intensa que nada pode escapar dela. Nem luz, nem radiação, nem informação. Absolutamente nada. Vamos usar uma analogia. Imagine o universo como um tecido gigante esticado, tipo uma cama elástica. Quando você coloca objetos nesse tecido, como planetas e estrelas, eles criam pequenas depressões. O Sol faz uma depressão maior. Mas um buraco negro? Ele fura completamente esse tecido, criando um poço sem fundo. Essa é a essência da gravidade extrema. A massa de um buraco negro está tão comprimida em um espaço tão pequeno que a curvatura do espaço-tempo se torna infinita. E aqui entra um conceito crucial: o horizonte de eventos. Esse é o nome dado à fronteira invisível ao redor do buraco negro, a linha do não retorno. Uma vez que você cruza essa linha, acabou. Não há força no universo capaz de te puxar de volta. O horizonte de eventos não é uma superfície física, é simplesmente o ponto onde a velocidade de escape se torna maior que a velocidade da luz. Dentro do horizonte de eventos, há algo ainda mais misterioso: a singularidade. É o coração do buraco negro, onde toda a massa está concentrada em um ponto de volume zero e densidade infinita. Nesse lugar, nossas leis da física simplesmente param de funcionar. Como diabos esses monstros surgem no universo? A resposta está na vida e morte das estrelas. Pense nas estrelas como batalhas épicas entre a gravidade tentando comprimir tudo para dentro, e a fusão nuclear empurrando tudo para fora. Mas quando uma estrela muito massiva, pelo menos 20 vezes maior que nosso Sol, chega ao fim de sua vida, ela esgota seu combustível. E sem a pressão para fora, a gravidade vence. A estrela inteira entra em colapso sobre si mesma em uma fração de segundo. As camadas externas caem em direção ao núcleo e então... BUM! Uma explosão colossal chamada supernova ilumina a galáxia. Mas o que sobra no centro é ainda mais incrível. Se a estrela original era massiva o suficiente, o núcleo continua colapsando sem parar. Nasce um buraco negro estelar. E esse é apenas um tipo. Existem os buracos negros supermassivos, que vivem no coração das galáxias. Esses monstros têm milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol. No centro da nossa própria Via Láctea existe um desses gigantes, chamado Sagittarius A*. Ele tem cerca de 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol, e está a apenas 26 mil anos-luz daqui. Agora vamos falar sobre o comportamento desses objetos. Primeiro, vamos acabar com um mito: se o Sol virasse um buraco negro agora, a Terra não seria sugada para dentro dele. Continuaríamos orbitando normalmente, só que no escuro. Mas quando algo realmente se aproxima de um buraco negro, a matéria que vai caindo forma uma estrutura fascinante chamada disco de acreção. É como um redemoinho gigante de gás e poeira superaquecido girando em velocidades próximas à da luz. Esse disco pode brilhar mais intensamente que galáxias inteiras. É irônico, não é? O objeto que devora a luz se torna visível porque o material ao seu redor brilha intensamente antes de ser engolido. E tem mais: alguns buracos negros disparam jatos colossais de matéria e energia dos seus polos. Esses jatos relativísticos podem se estender por milhões de anos-luz pelo espaço. Agora, prepare-se para a parte mais estranha: o efeito que buracos negros têm sobre o tempo. Segundo a teoria da relatividade de Einstein,
Gravidade extrema distorce não apenas o espaço, mas também o tempo. Se você observasse alguém se aproximando do horizonte de eventos, veria essa pessoa se movendo cada vez mais devagar. Para você, ela pareceria congelar no tempo, levando uma eternidade para cruzar aquela fronteira. Mas para a pessoa caindo, ela atravessaria o horizonte normalmente, sem nem perceber. É um paradoxo bizarro onde dois observadores experimentam a mesma situação de formas completamente diferentes. E tem ainda um fenômeno perturbador chamado espaguetificação. Se você caísse em um buraco negro com os pés primeiro, a gravidade puxaria seus pés com muito mais força do que sua cabeça, e você seria literalmente esticado como um espaguete. Buracos negros capturaram a imaginação da humanidade. Em 2014, o filme Interestelar mostrou ao mundo a representação mais precisa já feita de um buraco negro no cinema, o Gargantua. Mas a ficção virou realidade em 2019, quando os cientistas do Event Horizon Telescope revelaram a primeira imagem real de um buraco negro. Era o M87*, um monstro supermassivo a 55 milhões de anos-luz de distância. A imagem mostrava exatamente o que os cientistas previram: um anel laranja brilhante ao redor de uma sombra escura circular. Aquela sombra era a luz sendo curvada, criando uma silhueta do horizonte de eventos. E não podemos falar de buracos negros sem mencionar Stephen Hawking, que fez uma descoberta chocante: buracos negros não são completamente negros. Eles emitem radiação. Essa radiação Hawking vem de efeitos quânticos do horizonte de eventos. Pares de partículas virtuais se formam e se aniquilam. Mais perto do horizonte, uma partícula pode cair no buraco negro enquanto a outra escapa. O resultado? Buracos negros evaporam lentamente ao longo de eras cósmicas. Isso levou a um dos maiores paradoxos da física moderna, o paradoxo da informação. Se um buraco negro evapora, o que acontece com a informação que estava lá dentro? Então, o que aprendemos sobre esses monstros cósmicos que devoram luz? Buracos negros são muito mais do que simples aspiradores espaciais. São laboratórios naturais onde as leis da física são levadas ao extremo. Eles nascem da morte violenta de estrelas, vivem como titãs invisíveis no coração das galáxias, e lentamente evaporam ao longo de eternidades cósmicas. São paradoxos ambulantes que destroem e criam, que escondem e revelam, que aterrorizam e fascinam. Eles nos mostram que o universo é muito mais estranho, muito mais complexo e muito mais maravilhoso do que poderíamos imaginar. E talvez a lição mais importante seja essa: quanto mais aprendemos sobre buracos negros, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. Cada descoberta abre 10 novas perguntas. Os monstros que devoram luz não são vilões cósmicos. São professores silenciosos, nos ensinando sobre a natureza fundamental da realidade. E ainda temos muito a aprender com eles.